Porque você tem gerações totalmente distintas, Sim. tem cenários que mudam o tempo inteiro, que causam incertezas o tempo inteiro. Então, se você não tiver cada vez mais, e eu tenho dito isso para meus alunos muito, capacidade de comunicação, é fazer um curso de oratória, é você ir por YouTube, que seja, para você aprender com dicas básicas como se comunicar melhor, porque isso vai ser necessário. Tem excelentes pessoas, né, que são muito técnicas e tal, mas elas têm dificuldades em liderar grupos. Tá? E essa, às vezes, é uma das maiores dificuldades. Mas elas vão ter um papel diferente de outros. E se elas querem liderar, elas vão ter que se qualificar para, né? Eu tenho que acender aquelas que estão apagadas. E eu tenho que acender no sentido de crescer aquelas que já estão num processo, mas querem mais. Então esse é o nosso processo como líder. Pessoalmente, num ambiente onde eu tô te olhando, a gente vai discordar, a gente vai conversar e a gente se respeita diferente. As redes, eu acho que se perderam isso. Isso incomoda, mas a gente tem que aprender a lidar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mentabilidade Podcast. Um podcast voltado para a gente falar muito sobre mentalidade, ambição e habilidade. E hoje, nesse dia mais que especial, eu tô aqui com uma convidada super mega master. Eu vou chamar ela de prof, tá? Porque eu não consigo chamar ela de outra forma. Mas com vocês, Cíntia Agostini, muito obrigado por você estar aqui. Darlan, é um prazer imenso estar aqui contigo. Lisonjeada, feliz. E quando o Darlan diz assim, vou te chamar de prof, tudo bem. Em algum momento eu fui prof, mas a gente aprende junto e estou aprendendo muito. Eu acho que a gente estar nesse momento contribuindo um com o outro e com tantos que, né, nos assistem, nos ouvem, é um privilégio para nós. Beleza, muito obrigado. E hoje vai ter uma conversa muito grande sobre... Eu quero entender, na verdade, um pouco mais como a Cíntia se formou, como ela chegou até aqui, quais foram os pontos de inflexão, que eu acho que esse é o grande legado que a gente pode deixar para as pessoas, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo no carro agora também, justamente entender um pouco desse... Eu não sei se a melhor palavra é padrão, mas desse modelo mental, desses pontos de inflexão que aconteceram ao longo da vida dessas pessoas que hoje se destacam e se tornaram grandes influências, né, no seu ramo de atuação. Então, prof, para a gente poder começar um pouco mais, eu quero que tu te apresente para o nosso público. Quem é você, o que você faz da vida, só para a gente entender um pouco melhor. Bom, então vamos lá, né? Eu sou a Cíntia Agostini, eu sou de Marques de Souza. Marques de Souza. Quantos habitantes tem Marques de Souza? Hoje é menos de 5 mil, é 4.500, 4.700. Porque eu tenho vários alunos do Brasil inteiro, tá? Não. Daqui a pouco eles vão assistir lá em Minas Gerais, isso. É um município aqui do Rio Grande do Sul, de quantos mil habitantes? 4.500. 4.500. 4.500 habitantes, muito pequenininho. Tá. Sou filha de ferreiro, que é ferreiro até hoje, naquela coisa de um trabalho artesanal mesmo. Lá em Marques de Souza. Lá em Marques de Souza. E a minha mãe é artesã. Tenho mais 2 irmãos. E, então, para quem não conhece, né? Tá. Eu vim a Lajeado, que daí é 20 e poucos quilômetros, que é onde é que a gente está gravando hoje, né? Que é a cidade que é o polo da região do Vale do Taquari, no meu ensino médio, porque não tinha ensino médio no meu município. E é ali que tu começa a conhecer tanta coisa, né? Eu me lembro, meu primeiro dia de aula, eu não sabia onde ficar, porque eu não conhecia. Eu não Quantos sabia. anos tu veio pra cá? Quando a gente entra no ensino médio é 15 anos, né? 14 para 15, né? Eu nunca tinha vindo a Lajeado sozinha, né? E eu me lembro, assim, exatamente desse primeiro dia, né? De nem me situar e não saber o que fazer. E tá perdida, morrendo de medo. Tá? Para terminar o meu ensino médio super conectada já, né? Fazendo outras coisas, já no diretório acadêmico do colégio e ali me reconhecendo como tal. E aí eu tinha que escolher uma faculdade para fazer. Não tinha no histórico da minha família nenhuma opção de eu estudar fora, sabe? Fazer uma federal, ir para outra cidade e tal. A minha opção era o que tinha por aqui. E eu olhei para os cursos disponíveis e eu disse, bom, economia parece que é aquilo que eu mais me identifico. Me identificava sempre com a matemática e eu gostava de política. Porque para uma menina de 15, 16 anos gostar de política é uma coisa meio estranha, né? É, muito estranho. Muito estranho, mas eu gostava de política. E quem me conhece hoje sabe que eu gosto, né? Gosto da política institucional, da política mesmo. Eu convivo muito com ela e faço muita política. Eu acho que nós todos somos seres políticos. Isso me leva para uma faculdade de economia. E a minha primeira aula na faculdade eram 58 homens, porque é uma formação ciências econômicas basicamente masculina. 2 mulheres, eu e mais uma moça. Eu, recém-saída do ensino médio, sabia o quê? Uma fórmula de Bhaskara de cor, óbvio. E eles, assim, a maioria eram bancários.
que estavam ali sendo forçados a fazer uma faculdade e tal, nessas transições do sistema financeiro. Aprendi horrores, né? Porque eu recém estava entrando nesse processo. E eu segui a faculdade de Ciências Econômicas, depois já fui fazer uma especialização de cenários econômicos e segui. Fiz mestrado em Ambiente e Desenvolvimento, um doutorado em Desenvolvimento Regional e depois doutorado ainda um MBA em Gestão da Inovação. E profissionalmente, eu comecei a faculdade em 1996, em março, para ser mais exata, e comecei a procurar emprego, que é aquilo que todo mundo faz, né? Sim. E aí, assim, primeiro emprego, aquela crise de não te darem oportunidade. E ali em agosto, uma professora da universidade disse: Ô, Cíntia, tu não quer ser bolsista de pesquisa? Eu quero. Uhum. E fui ser bolsista de pesquisa. Dali eu fui ser estagiária fui ser funcionária fui ser professora. Fiz toda a minha caminhada na universidade e hoje, a partir de janeiro desse ano, sou vice-reitora na universidade. Então fui eleita, junto com a professora Vânia, que é a nossa reitora, para um cargo de gestão na universidade, eleito a vice-reitoria dos próximos 4 anos. E aí talvez venha a primeira questão disso tudo, né, Darlan? Quando você fala de pontos de inflexão, para mim, talvez todos eles estão associados aos sims. Aos sims que eu dei. Aos sims que eu dei na minha vida. Me explica um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Vamos ser bolsista de pesquisa? Não sabia nem o que era aquilo. Sim. Bora. Sim. Imediatamente sim. Uhum. Cíntia, tu assume aqui a... Sim. Bora. Sim. Cíntia, vamos lá, tem uma... eu estava começando a fazer economia, eu estava na área acadêmica, vaga na área de compra. Sim. Cíntia, isso foi em 2004, 2006. Eu me lembro como se fosse ontem, foi uma quarta-feira, eu já estava com a minha especialização pronta, ia para a seleção do mestrado e tal, eu era funcionária, veio o coordenador do curso de administração: Cíntia, tu não quer dar aula? Sim. Quando é que eu começo? Segunda-feira, de quarta para segundo, começo a dar aula. Sim. Isso aconteceu em todos os meus momentos, assim. Eu nunca projetei algo. Assim, quero ser... Tal coisa. Passei, por exemplo, pela coordenação do Parque Tecnológico e era uma área que eu nunca tinha me imaginado lá. Mas foi um momento também como esse. Assim, nós estamos precisando de ti e tu é a pessoa. Sim. Tá bom. Vamos lá. Okay. E eu acho que esse foi sempre o meu processo que levou a tudo que hoje, né, eu consegui e tal. E além da universidade, eu acho que é importante falar, eu faço muito trabalho voluntário em entidades da região e pela universidade, inclusive indicada para o Conselho de Desenvolvimento Regional, que é o CORED do Vale do Taquari, que a gente chama aqui de CODEVAT, é o nome que a gente deu. E eu fui presidente, agora voltei a ser. E ali me dá uma bagagem muito grande para tratar dos temas que são temas regionais, dos temas que são temas coletivos. E talvez essa é a segunda questão que para mim faz todo sentido. Numa universidade que é uma universidade comunitária, trabalhando num conselho que é um conselho que trabalha por temas regionais, o coletivo está acima do individual. Sim. Sempre tem propósito desse coletivo, né? E isso faz parte também de toda a minha caminhada. Da minha caminhada acadêmica, da minha caminhada profissional, daqueles que né, fizeram parte da minha vida, seja a minha família atuando na comunidade, né, até esta dinâmica que é uma dinâmica de conselho, trabalhando temas que são temas regionais. Isso para mim é muito claro, né? É muito claro este coletivo, é muito claro que isto deve ser preservado, isso deve ser tratado, e é nessas condições que se constroem, inclusive, aí sim, nessas dinâmicas regionais, os processos de participação como um todo, né? Sim. Como eu participo do processo, como eu me coloco à disposição de... Os meus sims têm a ver com isso, né? Sim. Como eu me coloco à disposição da sociedade, da vida, etc. e tal. Então, assim, a minha caminhada é uma caminhada que eu gosto muito de olhar para trás e dizer assim, foi acontecendo, e não foi uma coisa acontecendo, uma coisa que eu premeditei, que eu disse que tinha que ser desse jeito, porque também eu acho que quando a gente projeta algo lá na frente, tem um processo de frustração ali, né? Tá. Se a gente não conseguir, etc e tal. Então, como nós nos tornamos pessoas que conseguem ser flexíveis o suficiente para esses sims que a vida vai exigindo da gente. E estar disposto é sempre um desafio. A mudança é um desafio. Nos tirar da zona de conforto sempre é desafio. E eu acho que é aí que está a chave das coisas. Eu fiquei com uma dúvida aqui, na verdade. Na verdade, eu estava pensando assim, que os sims para você, eles foram até fáceis, né? Não sei se foram tão fáceis assim. Você falou sim de uma forma fácil. Mas o que você imagina que tornou, o que você fez de diferente para que esse sim fosse tão natural, para que essas oportunidades
viessem até você, assim. Qual foi o teu padrão mental, ou como você sempre enxergou as coisas, para que talvez esse sim ficasse mais fácil de ser dito do que... Porque eu penso assim, prof, se você tivesse, a Cíntia tivesse lá e não tivesse preparado, o teu sim ia ser com muito medo. Ou você diria assim, não, deixa eu pensar. Só que o sim, talvez ele foi fácil, não porque ele de fato era fácil, mas sim porque você tornou ele fácil em algum momento. Então, como é que você acredita que você tornou esse sim mais fácil? Eu acho que tem vários aspectos, mas eu preciso contar uma história muito breve, que quando eu tinha 18 anos isso aconteceu e a gente só se dá conta depois. Porque eu acho que sim, tem uma coisa de uma preparação, de formação e tal, mas tem também como a gente se posiciona. O sim vai ser dito quando alguém te der uma oportunidade. Essa pessoa só vai te dar uma oportunidade quando ela te enxergar nesse processo. E é como tu te posiciona. Eu entrei na universidade, então, com 17 anos. Com 18 anos, eu estava na secretaria acadêmica. E uma das primeiras funções que me deram foi registrar uma ata num livro de atas. Que para os mais jovens, eles não fazem nem ideia do que é. Tá? Mas ok. Era um livro onde que se faziam as atas das reuniões. Ok. Eles vão ficar se questionando. É sobre isso. Pesquisa no Google, qualquer coisa. Mas o mais engraçado disso tudo é que alguém me entregou uma folha impressa. Alguém tinha digitado. Tinha gravado aquilo, né? Naquele momento no computador. Impresso uma folha. E me entregou uma folha impressa e um livro. E me disse assim, transcreve desta folha para um livro ata. A minha, assim, foi absolutamente natural. Por isso que eu fico hoje pensando como isso fez parte do meu processo. Eu disse, mas por que eu vou fazer se já está aqui, pronto e impresso, para um livro ata, eu copiar algo? A primeira pessoa que me mandou fazer aquela atividade, né, porque eu recente tinha entrado no setor, disse assim, não, é porque sempre foi feito assim. Porque é assim. E eu não me convenci com aquilo, eu fui adiante e perguntei para uma segunda pessoa. E a segunda pessoa disse, não, sempre foi assim e é assim. Eu disse, mas gente, não faz sentido se aqui já tá... Por que assim, né? E aí eu fui para a terceira pessoa, que era, à época, a secretária, com a nossa coordenadora da secretaria. Ela disse assim, Cíntia, sempre foi feito assim. Mas, quem sabe, pergunta para o nosso secretário-geral e ele vai ver se tem alguma coisa. Resumo da história, eu fui para a quarta pessoa, que foi procurar na legislação e na regra e disse, não, Cíntia, tá tudo certo. Essa aqui tu cola aqui, rubrica e as próximas não precisa mais. Pronto. O que isso me faz pensar sobre todos os nossos processos? E recentemente aconteceu comigo, com uma colega também que entrou no setor e fazia uma coisa porque mandaram ela fazer. A gente não se pergunta, a gente não se questiona, a gente não questiona o outro. Sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Eu acho que a gente tem muitos livros atas, para usar o meu exemplo, sendo escritos do mesmo jeito, nas mesmas condições, e as pessoas não olham para o seu entorno, não se questionam sobre isso. E como eu sempre me questionei muito e questionei o outro, isso foi abrindo essas oportunidades para eu dizer o sim. Porque tu te expõe também, né? Tu te expõe ao acerto, tu te expõe ao erro, e aí sim vem a questão da preparação. Até o atrito também com as pessoas. Com certeza. Mas é ali que tu te encontra nesse processo de oportunidades. Porque eu questionei algo que estava sendo feito há muito tempo, muito simples, tá, gente? Muito simples, mas que gerou uma mudança de um padrão de algo que se fazia. E eu hoje cobro muito das pessoas que estão comigo. Se questionem, perguntem, busquem alternativas, perguntem sempre, né? Por que a gente está fazendo isso nessas condições? Porque é ali que nós vamos gerar novas oportunidades, mudanças e outras possibilidades. Então, o que me parece que foi acontecendo ao longo de toda a minha caminhada é essa exposição para o bem e para o mal, para usar um termo aqui, porque ela também te gera desconforto. Sim, perfeito. Mas que fizeram com que eu conseguisse galgar espaços e me posicionar e demonstrar uma postura que talvez outras pessoas tenham o mesmo conhecimento, nas mesmas condições, mas não fizeram isso. Mas não o mesmo posicionamento. Isso. E o fato de não se posicionarem vai mantendo elas numa situação que está ali. E tá tudo bem se quiserem ficar. Tá tudo certo. Ninguém precisa ser igual, né? E é nessas condições que eu acho que a gente tem que pensar. Só que isso me levou a outros patamares, né? E que lidar com a exposição hoje mais do que lá é muito pior por causa das redes sociais. Tá? É bastante difícil, principalmente em temas que a gente trabalha regionalmente. Mas as oportunidades, elas surgem desse tipo de questão. É óbvio que se posicionar, levar, né, a sua postura adiante, também tem que ter muito conhecimento, porque muita gente fala muita coisa também
sem profundidade. Você tem que embasar aquilo que você está fazendo. Então, assim, muito cuidado também com isso. Né? Não é só questionar. Não é só questionar. Questionar é muito fácil, né? Põe alguém, mas por que eu tenho que fazer isso? Muito cuidado. Não, você tem que depois conseguir embasar justamente porque você está querendo fazer diferente. O porquê somente pelo porquê, o questionamento somente pelo questionamento, isso é outra coisa, É muito fácil de fazer. É muito simples. Ou o discurso pelo discurso, né? O professor, sabe uma coisa, um parênteses que eu quero te fazer nesse momento, e eu não sei se você concorda ou não, mas é como eu lido com as críticas, porque nós acabamos muitas vezes estando muito expostos nas nossas opiniões e tal, no que a gente pensa. E aí, eu lembro assim, exemplo, eu vou dar uma palestra para 500 pessoas. E eu penso assim, bom, quando alguém me critica, eu tento olhar de onde essa pessoa está falando. Por exemplo, porque é muito fácil alguém chegar pra gente e falar, olha só, Cíntia, olha o que ela tá falando, não tem fundamento. E aí eu faço uma seguinte analogia. De qual local essa pessoa está me criticando? Se eu estou no palco, exemplo, ela que está me criticando, ela está na plateia ou está no palco? Aí eu penso assim, se ela está na plateia, eu digo, muito obrigado, Cíntia. Nossa, você nem sabe o quanto você me ajudou. Meu Deus do céu, agora eu vou me tornar uma pessoa melhor, vou me tornar um palestrante melhor. Obrigado mesmo, continua me dando esses feedbacks construtivos. E eu viro as costas e vou embora e não tô nem Vamos pra próxima, vira a chave. Agora, tá tudo se certo. essa pessoa que me fala, ela tá no palco, ela tem fundamento, ela sabe o que eu vivo, ela sabe o nível de pressão que eu estou. E ela me diz assim, Darlan, cara, na próxima vez que você palestrar, faça isso diferente, comece de uma outra forma, leva para outro lado, não te posiciona dessa forma. Eu falei, opa, só um pouquinho, deixa eu ouvir. E tem isso também, eu acho que no nosso dia a dia, né, de você se expor, de você entender com quais pessoas vale a pena a gente comprar as brigas também, que elas entendem o que a gente está vivendo e com quais pessoas a gente tem que deixar passar. Eu tenho um exemplo igualzinho a esse de pouco e talvez não é dor, né? Mas a questão maior aí está nas redes sociais. E eu disse isso num grupo dias atrás. Porque o que acontece? Os temas que são temas regionais que a gente debate, eles são muito mais difíceis de tratar. Sensíveis. Muito sensíveis. E aí, a gente fala qualquer coisa, vai pra mídia, a mídia usa uma manchete. E vai um corte, né? Isso, vai um corte. Muitas vezes não a contextualização. E as pessoas olham a manchete e elas nem falam do tema. Elas te xingam pessoalmente. Elas te dizem coisas muito feias, tá? Podem cortar depois se não pode, tá? Mas é idiota, é vendida, tá? Daí pra baixo, tá, gente? Não vou nem citar aqui. Você foi polida nesse teu papo. Muito. As pessoas te ofendem pessoalmente. Daí um dia eu tava conversando com uma pessoa e me disse assim, Cíntia, mas as pessoas têm direito a falar e se expor. Eu digo, sim, tem. Daí eu contei isso pra ela, eu disse, mas elas têm direito de me ofender sem me conhecer. Uma coisa é discutir o tema, outra coisa é me ofender. Vamos lá, se elas até ofendessem... Vamos colocar aqui, entre aspas, tá? Se elas ofendessem a tua opinião... Não. Entende? Se elas dissessem, olha assim, essa tua opinião, ela é... Não sei o quê, tá? Agora não, quando ela pessoaliza a tua opinião, acho que esse é o problema, né? Não, ela pessoaliza, assim, escancara umas coisas muito difíceis. E teve um caso muito parecido com esse que você cita da plateia, né? E foi nas redes sociais, tinha lá uma opinião econômica, a pessoa não leu... E eu conheço a pessoa e ela disse assim, tu tá completamente errada. E só faltou eu responder assim, quem é economista aqui mesmo, né? Mas eu não fiz isso, eu sou muito educada. Como eu conheci a pessoa, eu disse, só vai lá e olha a matéria completa. Só isso eu fiz. E eu não respondo nas redes. Mas a pessoa me marcou e ela me conhecia. E eu fiz questão daí de dizer pra ela assim, só vai lá e lê a matéria completa. Sim. Porque não dá pra ficar olhando, tá? Sim. Pessoalmente, num ambiente onde eu tô te olhando, a gente vai discordar, a gente vai conversar e a gente se respeita diferente. As redes, eu acho que se perderam nisso. Isso incomoda, mas a gente tem que aprender a lidar. Aprender a lidar e ensinar as pessoas, né? Ensinar as pessoas, ensinar. Eu acho que essa é a grande questão. E a gente passa por isso todos os dias, o dia todo. Não é uma coisa simples para quem é público, para quem se expõe. Então, voltando, né? Eu me exponho pro bem e pro mal. Eu acho que é muito mais bem do que mal. Né? Eu não tenho dúvida disso, mas é dali que vão gerando também essas possibilidades, essas oportunidades para depois, né? Os sims. Eu até um ponto que eu acredito muito, prof, é o seguinte, se a gente não se expor, porque teve lá algumas pessoas que em algum momento elas nos criticaram, elas pessoalizaram e eu também recebo ataques, vamos dizer assim, de todos os tipos, né? Na rede social.
Se a gente deixa de fazer, eu fico pensando assim, talvez por causa de meia dúzia de pessoas, a gente deixa de ajudar outras 60, 10 vezes mais. Porque as pessoas precisam também daquilo que a gente fala, do esclarecimento que você faz, da contextualização que você faz, de explicar o porquê que está acontecendo o que está acontecendo. Só que se eu deixar de fazer por causa daquelas 6, eu deixei de ajudar possivelmente 60. Por isso que a gente tem que entender que toda moeda tem um lado A e um lado B. Isso, certo? Sempre. No momento que você se expõe, você está tendo um lado A e está tendo um lado B. Tem um risco por trás disso também. No momento que você não se expõe, também tem, certo? Você não consegue relevância no seu mercado, você não consegue ser vista como uma autoridade, né? E aí o que vai acontecer? Você possivelmente vai ser frustrado por não ser ouvido. Isso aí, exatamente. E tem um processo que é um processo também do local e do contexto que a gente tá, né? Eu aqui sou uma pessoa absolutamente privilegiada, porque a universidade me deu oportunidades, né? Perfeito. Então, também é isto em contextos diferentes, em locais diferentes, em territórios diferentes. As coisas vão acontecer de forma diversa. Então, eu tive, né, uma caminhada muito aberta para conseguir demonstrar, né, o que eu gostaria. Talvez em outro lugar, para usar o exemplo do livro Ata, eu teria tido uma outra resposta das pessoas que estavam lá. Passei por 4 pessoas, no final, a gente conseguiu mudar. Mas talvez, se fosse em outro lugar, ia dizer assim, tipo assim, faz e pronto. Tá. Não mexe com isso. Faz e pronto, né? E esse é um processo que a gente tem que olhar para os nossos negócios, porque a gente hoje, né, fala muito desse conflito dos jovens, né, com os empreendedores, do que o jovem quer, do que o empreendedor quer. E eu brinco muito, né? Eu tenho uma filha de 15, as tuas são mais novas, mas eu disse, gente, nós todo o tempo dizemos para os nossos filhos, sejam críticos, voem, façam, perguntam. E daí eles vão para os negócios e a gente diz assim, não, aqui vocês não são assim. Não precisa perguntar. Não, vocês só fazem o que a gente está dizendo para fazer. Não existe, eles são os mesmos. São os mesmos que a gente educa para o mundo, digamos assim, né? E aqui a gente não quer. Calma lá, né? Eles são esses. E não é nem aqui nem lá, né? É como a gente equilibra. Tudo isso faz parte de um processo que é um processo de aprendizado constante. E esse é outro aspecto disso tudo, né? Não tem como a gente achar que sabe, não tem como a gente achar que sabe sempre, não tem como. Então tem um contexto, tem um cenário, tem um local, tem oportunidade daquilo que eu vivi, né? E que me fizeram isso tudo. Óbvio que eu agarrei elas todas. Sim. Óbvio que eu agarrei todas as oportunidades. E tem mais um aspecto que me parece que, essa sim, eu não sei se esse é o melhor termo, mas eu facilmente conecto as coisas, né? Facilmente eu busco uma informação ali, lá, e consigo conectar elas. Por quê? Porque estudo bastante, porque estou sempre atenta. Então, isso me traz uma vantagem também. Total. Dificilmente tem um assunto que está circulando que eu não saiba minimamente que aconteceu. Sim. Posso não ter profundidade porque não me dediquei a ele, daí vou estudar. Que ele existe. Mas eu sei que existe, e aí vou estudar ele um pouco mais. Por quê? Porque eu rapidamente conecto as coisas. E isso daí sim é do meu perfil, né? Perfeito. É um perfil que consegue dar conta disso tudo. E sou mais, sim, planejadora, tenho mais ideias. A brincadeira lá é que não dá muito espaço, porque daí eu tenho muitas ideias. Mas, eu fiquei com uma dúvida agora, assim, umas dúvidas aqui. Tá? Vai. De onde é que surgiu essa personalidade, assim? Essa força pra... Quantos homens você falou que tinha lá no 58. 58. Era você ou tinha mais colegas? Tinha mais uma moça. Ela desistiu. De onde é que veio essa personalidade, essa força pra dizer assim, tá tudo bem, vamos pra cima deles? Eu fico pensando lá atrás, né? Eu acho que vem muito da minha mãe, tá? Porque a minha mãe era uma mulher que, assim, ela dizia assim, eu não quero filha minha dependendo de homem nenhum. Meu pai e minha mãe são um casal felicíssimo. Meu sonho de consumo, né? É o meu pai e minha mãe, mas o meu pai sempre foi um cara super ponderado. E a gente brinca que a mãe sempre foi a coordenadora de tudo, Entendi. né? Então vem muito dela essa coisa toda. E aí, ela, obviamente, eles não tiveram oportunidades de estudar, né? Sim. Muitas limitações, de família bastante humilde, e ela sempre dizia assim, não, filha minha, depender, não, né? Filha minha, não vai acontecer isso, filha minha vai fazer a sua vida. E tu vai introjetando isso. Claro que tem coisas, de novo, aspectos positivos e aspectos negativos. Estava esses dias comentando com a minha filha sobre isso. Porque o meu pai, em tom de brincadeira e em apoio, ele dizia assim, mana, que lá em casa era mana, né? Menos que 9 na escola não pode ser.
Uhum. Isso gera um processo. Ele poderia até estar falando assim, entre aspas, brincando não, e tal, ele mas me estimulando, assim, mas isso gera uma pressão, é uma pressão que eu levei pra minha vida menos toda. Que 9 nunca. Não, menos que 9 nunca. É. Tanto que teve um episódio de questão de saúde, um processo alérgico e tal, né? E aí daí a médica disse assim, porque tu te pressiona demais e tal, porque isso tem a ver com a cabeça da gente, né? Com o psicológico. E daí a minha mãe me disse assim um dia, mana, a gente tem culpa nisso. Né? Porque daí depois com os meus irmãos já foi diferente, porque eles perceberam. A brincadeira não é uma brincadeira séria, e eu levei isso a sério. A minha infância e a minha adolescência eu levei isso muito a sério. Hoje eu aprendi que com a minha não precisa, não é assim, né? Mas é um processo de aprendizado. Então sempre teve muito assim, tem muito da minha mãe nisso, tem muito da lógica de comunidade que eles viviam, tem muito dessa coisa que a gente brinca com ela de coordenadora, e dizendo assim, é isso? Vamos lá, meninas, né? Sigam suas vidas. E eu levei isso a sério. E claro, daí tem personalidade também, né? Tem personalidade que vem nessas condições todas. E uma escola fantástica. Teve alguns professores no ensino fundamental e médio, mas na universidade, né? Os meus professores da economia na universidade é que talvez, assim, a escalada se deu ali e eu agarrei todas essas oportunidades, porque aprendi muito com eles, assim, muito, muito, muito. Sim, que legal. E eu tava justamente pensando em outra coisa. Eu vou fazer só um parênteses aqui, porque eu tinha outra pergunta para te fazer. Mas quando você falou de professores, e aí eu te chamo de prof, deixa eu dizer pra galera, né? A Cíntia foi minha professora na faculdade também, na universidade. E eu tava falando pra ela antes dos bastidores que eu lembro até o lugar onde eu estava sentado na primeira aula que eu tive com ela. E não é comum, porque eu não era um aluno muito assim, tipo, pedir pros professores, ninguém lembra de mim, entendeu? Porque eu não era um aluno, aquele aluno assim, nossa, como tirar nota boa, como tá ali e tal. E aí, naquele dia que eu sentei ali, eu lembro bem, segunda fila, primeira classe, assim, não quero te sentar muito na frente, aquele dia eu acho que não tinha lugar, cheguei atrasado, enfim, sobrou aquela... E, cara, a primeira aula que eu tive contigo, eu só fiquei assim, observando. E eu olhava assim, meu Deus, como é que essa mulher consegue saber tanta coisa? Sabia de tudo que estava acontecendo no mundo, e a economia, e porque isso estava linkado a não sei o quê. E daí eu falei, meu Deus do céu, que loucura é essa? E aí me marcou muito, mas eu acho que foi muito mais, e hoje eu analisando com mais maturidade, é isso que tu fala da tua capacidade de comunicação, de linkar as coisas, de criar um racional para as coisas. Claro que tem coisas que não tem como explicar racionalmente tudo. Não. Porque tudo parte da cabeça de um ser humano que é essencialmente emocional, né? Mas tentar criar uma racionalidade. E outra pergunta que eu tenho pra ti é entender um pouco de onde veio essa tua capacidade de comunicação, sabe? Porque, cara, você cria isso, né? Todo esse racional, essa voz forte, fala forte, convicta. Eu não sinto na tua voz falta de convicção em tudo que você fala. Então, de onde é que veio esse preparo? De onde é que veio essa consistência na tua comunicação? A primeira coisa que eu me lembro é os meus boletins de primeira e segunda série, onde as profs escreviam assim, ela vai bem, ela tá tudo certo, mas ela levanta na classe para ir ajudar os colegas, mas ela conversa, mas ela não sei o quê. Porque, né? Sempre fui muito assim. Eu acho que isso tem a ver com esta lógica de como eu me construí ao longo do tempo e dos estímulos que eu recebi. Mas é muito meu, assim, né? Muito meu, eu quero dizer, eu não fiz curso, eu não aprendi, eu não, né? Foi prática. Foi prática e foi ao longo do tempo essas coisas acontecendo na minha vida. Então, não foi algo que eu estudei, né? Se eu for fazer lá um teste, que eu já fiz vários, comunicadora é o mais alto dos meus, né? Dos quesitos que aparecem. Mas, naturalmente, isso foi acontecendo e eu acho que teve, assim, tem isto que era natural em mim desde pequenininha, mas teve muito estímulo para, né? Eu sempre dizia lá, quando a gente brinca do que a gente vai ser no futuro, né? Que eu ia ser executiva. Esse era o termo que eu dizia, né? Olha, isso. A mãe dizia que eu ia ser prof. Era um nome bonito naquela... E as coisas se misturam nisso tudo. Então, foi muito de prática e de me expor, né? E esse de me expor tem a ver também com o processo de, tá bom, eu vou precisar enfrentar em algum momento, eu vou fazê-lo. E isso sempre levei, né, para os grupos, sala de aula, para os meus grupos de colegas. Se a gente não se expõe também, a gente também não consegue, né? Perfeito. Porque às vezes, assim, a gente fica nervoso, gagueja, dá um vermelhão, né? Isso faz parte e todos ficamos. Mas é como a gente se sente seguro para, né? E eu realmente, em regra,
dificilmente eu vou me sentir insegura para alguma coisa. Se eu não estiver preparada, possivelmente sim, como qualquer um. Mas eu também é difícil, eu não vou para uma conversa mais difícil ou por um tema mais difícil sem me preparar antes. Eu acho que essa é uma outra coisa, né, Darlan? Não dá para levar, principalmente as questões profissionais, né? Levar elas assim sem se preparar antes, né? Ah, vai acontecendo. Não vai acontecendo. Tem muito estudo e tem muito preparo. Para as coisas darem certo. Então, não simplesmente acontece, né? As pessoas se dedicam. Tá. Eu tava pensando aqui, se a gente puder... Porque, assim, eu vejo que uma das maiores dificuldades das pessoas que me seguem também, e elas vêm com muitas dúvidas, é essa capacidade de comunicação. E uma das coisas que eu falei esses dias para elas, e talvez tu te conecte também com isso, esses dias uma pessoa me pediu, como é que eu me comunico melhor, como é que eu faço uma palestra, porque eu agora estou num cargo e eu preciso fazer isso mais e tal, como é que eu faço? E aí, uma das coisas que eu falei para ele primeiro, para essa pessoa, foi leia bastante, né? Porque eu imagino que tu também deve ter lido muito na vida, né? Muitos livros. E a leitura dá muito repertório pra gente. Eu digo assim que você vai fazer uma palestra, por que às vezes a gente trava? Porque faltaram palavras para expressar algo que você quer expressar. E o que faz para você não te faltar palavras? Claro, obviamente, uma delas é a leitura, né? E, cara, a gente tá falando que a média do brasileiro de livros é baixíssima, mas eu digo que se você lê 3, 4, 5 livros por ano, você já é muito acima da média. E se expor. Né? E enfrentar os seus medos, né? Eu não tenho dúvida, eu sempre disse, se tu quer escrever bem, tu vai ler. A leitura faz isso. E aí eu vou associar, tu quer escrever bem e falar bem, vai ler. E aí sim, eu acho que existem muitos treinamentos e muitos cursos que fazem muito bem para um monte de gente. E não se sintam desconfortáveis em fazê-los. Façam. Se assim, façam. Porque esses cursos ajudam, inclusive, a raciocinar, né? A fala, a raciocinar quando precisar, né? Fazer uma palestra ou falar para um grupo maior. Então, não percam isso de vista, né? Faz todo sentido para um monte de gente. Eu não fiz, mas tem um monte de pessoas que deu muito certo e eu acho que vale a pena. A leitura, ela é fundamental. E aí, sim, quero concordar, né? O livro tem a leitura mais complexa, mais profunda, mais atenta. Porque é o tempo da leitura e tal. Tá bom, mas eu não vou ter tempo para ler muitos livros? Não, tudo bem. Mas lê um livro, lê uma revista, lê um jornal, leia. Leia, esteja atento e escolha bem o que ler, né? Porque tem tanta informação hoje que gera desinformação. E esse é um outro problema. O cuidado que a gente tem que ter com isso também, porque nós estamos, né, ali na frente influenciando pessoas. Perfeito. Né? À medida que nós estamos nessa postura. E não adianta, nós temos que nos desafiar, né? Nós temos que nos desafiar na escola, no trabalho em grupo, na igreja, no negócio, na rodada. É ali que nós vamos nos expondo e esses medos só vão sendo superados nestas condições. Não adianta, né? A gente vai ficando melhor a cada vez que a gente faz, mas sempre dá o medinho. Ele faz parte. E se não tivesse ele, talvez a gente fosse mais desleixado. E acho que o medinho aqui, ele inclusive é um respeito a quem está ali com a gente, de nós nos prepararmos bem para estar com esse grupo. E quando eu olho para a sala de aula, eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes, assim. Eu ouvi uma vez de uma aluna que ela disse assim, prof, a gente acredita no que vocês falam. Então, além de tudo, é uma responsabilidade muito grande. E o cuidado que a gente tem que ter, como construir um raciocínio, como entregar as diferentes posições, como nos posicionarmos para realmente contribuir com o outro, né? Esse a gente acredita no que vocês falam é muito sério. À medida que nós, né, você, eu e os demais, estamos entregando informações para as pessoas e elas realmente estão levando em consideração aquilo que a gente está dizendo. Eu tenho dito, inclusive, para os meus alunos, eu estava em Juiz de Fora na última sexta, para quem não sabe, a gente está falando de abril de 2025, né, para situar o pessoal, e a gente estava falando justamente, eu estava falando para um grupo de líderes, eu falei que hoje, para mim, liderança é influência, né? Sempre foi, mas eu acho que cada vez mais, através de mais canais, a gente lidera, e liderar significa influenciar as pessoas. E eu acho que essa é a nossa grande responsabilidade, né? De que a gente tem que se nós queremos nos tornar líderes, ou nós somos líderes, nós temos que nos alimentar de boas informações, de boas pessoas, porque se a gente se alimentar de informações ruins, a gente vai influenciar para o lado ruim, certo? E a gente buscar cada vez mais se influenciar com boas coisas, com boas pessoas, com pessoas inteligentes. Eu até tenho um desafio que eu dou para meus alunos, que é o seguinte, eu falo, se você não está satisfeito com a tua vida, toma 2 cafezinhos por semana com alguém mais inteligente que você
Em 2, 3, 4 meses a tua Sim. cabeça já é outra. Sim. Né? Então buscar outras influências que também te desconfortem, que te tragam para te façam olhar de um outro lugar para aquilo que você está fazendo. E eu quero que tu fale um pouco sobre isso, prof, também. Essa Sim. questão assim de o que hoje você busca de influências para você para estar bem preparada para conseguir, de fato, ter consistência na tua fala. Onde é que tu busca isso? Em vários lugares, mas eu já vou falar disso, mas eu preciso dizer que esses vários lugares são vários lugares diversos e divergentes muitas vezes. Perfeito. Porque eu acho que é isso que perfeito. você está falando, né, Darlan? A gente se acostuma, a gente gosta e é muito melhor viver as nossas bolhas. Perfeito. Muito melhor viver Só que elas enganam muito bem a gente, né? Isso, porque elas vão nos autossustentando, né? Elas reforçam aquilo que eu acredito, faz tudo sentido ali. Perfeito. E aí eu tenho dificuldade de enfrentar quando eu saio dela. Sim. Todos nós. Sim. E isso é na vida, é nos negócios, é em qualquer coisa. Então, o que eu busco e como eu busco, né? Eu busco desde estar atenta ao que acontece, coisas básicas, que é o noticiário internacional nas mais diversas fontes, revistas das mais diversas fontes, mas também influenciadores. Aí sim, né? Como são lógicas distintas, eu vou para temas distintos. É difícil, né? você achar um influenciador hoje que não esteja em A ou B, É isso. Não, em temas distintos, né? Eu vou olhar para a economia, principalmente assim, né? Vou olhar quem está lá no sistema financeiro, vou olhar quem está nas universidades, vou olhar quem está nas organizações internacionais, e ali eu vou compondo. Sempre com essa perspectiva de olhar para os mais distintos, assim. Revistas especializadas dos extremos, tá tudo certo. Eu vou olhar, porque é dali que a gente vai conseguir ponderar essa coisa toda do que enquanto sociedade está acontecendo. Sim. Se a gente olhar na área educacional, que é uma área, né, que para nós é fundamental, e eu estou inserida a mesma coisa. Na inovação, que a gente, né, passei pelo parque, agora um pouco mais distante, direto, mas ainda muito vinculada, também a mesma coisa. Então, muitas referências internacionais, e aí eu vou desde organizações até grandes influenciadores, sim, né, a coisas mais, ou textos mais acadêmicos, etc. e tal, para conseguir, né, olhar para esse cenário como um todo e o mais atual possível, que às vezes é meio angustiante, né? Porque tem muita coisa acontecendo o tempo todo para nós estarmos olhando. E leituras, aí sim, né? Eu já passei um pouco assim de uma leitura mais técnica, mas leituras que olhem para os negócios ou leituras que olhem lá daí para uma história e tal, porque daí elas também ajudam, né, a pensar um pouco a vida, as condições, a sociedade. O que para mim fica cada vez mais claro, né, nesse contexto como um todo, que não tem nada empacotadinho, não tem regra. E aí a gente falava aqui antes, né, de começar, de como os processos, eu nem sei se todos eles são individualizados, mas eles são muito particulares, porque eu vivo aqui nessa sociedade, né? Então esta sociedade me influencia e eu influencio ela. O meu entorno me influencia e eu influencio o meu entorno. E aí tem, assim, sociólogos maravilhosos, Norbert Elias fala disso, que é o indivíduo e a sociedade e como eles se relacionam. O quanto eu influencio e o quanto eu sou influenciada. Isso vai formatar o Darlan, diferente da Cíntia, diferente do outro, e tá tudo bem. Eu acho que essa é a grande questão. Tá tudo bem. O diferente não é ruim. E eu acho que aí é ali que a gente consegue construir novas proposições e novas ideias. É dali que a gente tira soluções inovadoras, é dali que a gente tira boas ideias, mas a gente tem que estar disposto a sentar. Sim. E um ponto, ontem, eu não vou saber te dizer qual é o nome da música e tal, mas eu tava escutando rádio, assim, eu sou de escutar muito rádio, notícia e tal. Aí uma hora veio uma frase assim, se os homens sentassem para tomar um chimarrão junto, antes da gente lavar a erva, o mundo já seria muito melhor, né? E essa justamente eu vejo que hoje talvez um dos grandes pontos, e eu acho que o desafio, talvez histórico, mas agora cada vez mais essa falta de diálogo, né? Da gente separar as pessoas dos interesses delas. Porque na verdade, se a gente discutir os interesses, fica muito mais fácil do que discutir as pessoas. Né? E a gente está num mundo que discute muito as pessoas, as posições e não os interesses, né? E a gente não senta para conversar sobre esses interesses. O que você tem a dizer sobre isso? Eu vi esses dias um sociólogo dizendo assim, se você postar uma foto de gatinho nas tuas redes sociais, eles vão brigar.
As pessoas vão brigar. É verdade. E é isso que está acontecendo, né? São ciclos sociais, etc. e tal. Mas aí eu acho que quando eu olho para aquilo que eu tento construir, né? É ali que eu acho que tá as possibilidades de nós fazermos melhores construções. Nós sempre vivemos posições controversas. Eu acho que a gente está vivendo um ciclo no mundo que é um ciclo de extremos. E tende a piorar um pouco mais, até talvez as coisas, tá se acentuando, né? Um pouquinho mais. Tende a fazer isso, tende a ficar um pouco pior até a gente conseguir ter Eu não isso. vou nem pedir o que você pensa do futuro, porque eu não quero me preocupar tanto. Tá? Melhor não, né? Não, mas eu acho que vai ficar um pouco pior mesmo, até a gente conseguir talvez mediar isso. Mas para mim a chave está nisso que a gente faz, é conversar, olhar no olho, discutir as coisas para tirar soluções nessas condições, tá? Nós nos distanciamos muito das pessoas e aí a gente se distancia das discussões que são mais profundas e mais complexas. A gente começa a fazer análises muito superficiais, relações muito superficiais e perde a complexidade do que é a vida e do que é do outro. E aí posiciona ou toda a culpa na sociedade ou toda a culpa no indivíduo, ou, sabe? E aí é culpabilizar. Isso me incomoda nessas condições. Por isso que sala de aula é maravilhosa. Sala de aula, ou uma palestra, ou um evento, ou estar com as pessoas, porque ali tem espaço para fazer isso. Perfeito. Tem espaço para discutir, tem espaço para debater, tem espaço para se expor, tem espaço, né? Em que alguns outros lugares não têm esses espaços. E eu prefiro eles. E é ali também que se desnudam as pessoas mal preparadas. Tá? Porque, assim, se tu te prepara bem, se tu estuda, assim, entender que é complexo mesmo, né? As relações, a vida, os temas, eles não são simples, porque senão estaria tudo resolvido. Qual problema nós teríamos, que a gente fala tanto de problemas, se fossem todos eles fáceis de resolver? Perfeito. Não são. Que daí o problema seria que estaria tudo resolvido. Eu até usei uma frase esses dias que quando a perfeição imobiliza e a imperfeição mobiliza. Isso. Na verdade, por que a gente se mobiliza tanto? Porque tem problemas. Isso aí. A gente, nosso próprio vale, que passou por todas essas enchentes e tal, eu falo assim, olha só, e é uma convicção que eu tenho. Agora vamos tirar a questão social do jogo, tá? Será que a gente não vai ter uma infraestrutura muito melhor por causa do que aconteceu daqui a 5, 10 anos? Possivelmente a gente vai. Ou seja, uma imperfeição, um problema, nos mobilizou a fazer algo melhor. Isso. Ninguém queria e ninguém Obviamente, quer. vamos isolar. Estou tirando isso aqui. Certo. Não estou dizendo mas que, ok, que legal. Essas são não. oportunidades que a gente... Isso. Está posto, né? Nós isso. não vamos ter como voltar atrás e mudar. É um fato que está posto, eu não tenho tenho como mudar. O que eu faço com isso? É como nós entendemos isso como oportunidades. E para olhar daqui para frente. E eu acho que esta é a grande questão, assim, na vida das pessoas, nas condições que elas têm, naquilo que está posto. E sim, né? Os desafios que eu tive, assim, tá bom. E agora? Como é que eu olho isso para frente? Perfeito. Como é que eu faço para resolver? Havia um tempo que as coisas me incomodavam mais, né? Nada que um par de anos de análise não te dizem assim, não vai te tirar o sono. Mas terapias também ou não? Eu fiz só, né? Fui psicólogo ali um tempo. Porque no meio desse processo, é interessante, né? Eu descobri uma síndrome autoimune. Quando eu voltei da minha licença maternidade. Então, eu tive que me descobrir ali também, né? É uma nova descoberta. E hoje eu brinco, pessoas raras, doenças raras. Então, tá tudo bem, eu me encaixo. Tá tudo linkado, tá tudo certo. E assim, eu tenho clareza que isso hoje veio para me fazer viver mais e melhor. Perfeito. E é nessas condições. Não dá para ficar vivendo e se tormentando. Claro que eu estou falando de uma condição que eu consegui, né? Hoje eu continuo e vou ter que continuar tomando a medicação a vida inteira. Mas se eu ficasse me lamentando e me tormentando com aquilo tudo, talvez vítima. Talvez eu estaria lá naquela condição sem ter feito nenhum tipo de movimento. E eu decidi que eu não poderia fazer aquilo comigo. Né? Eu tinha uma vida, eu tinha uma filha, eu queria, né, muito avançar. E eu disse, e é isso que eu vou fazer. Né? E já são 15 anos e tá tudo bem, né? E não vivo isso. Sou uma paciente relativamente obediente, tomo meu remedinho todo dia, não faço os exames como deveria, mas eu não vivo a minha doença. Não vivo isso, nem lembro dela. Né? Lembro quando eu tenho que fazer algum comentário, conecta com isso. Mas eu vivo a vida, eu vivo as condições, eu vivo as oportunidades. Eu vivo muito as conexões, né? E isso me move muito. Eu gosto muito de ir em evento, eu gosto muito de estar com pessoas, porque eu aprendo muito o tempo todo. Aprendo muito o tempo todo. E eu acho que ali está a chave para assim,
para nós conseguirmos fazer muita coisa, seja na nossa vida pessoal, seja na vida profissional, seja na vida, no âmbito coletivo, naquilo que nós queremos para a sociedade. Mas eu aproveito muito esses momentos. Eu acho que eles são preciosíssimos, assim, estar com outros, qualquer outro, em qualquer condição. E aí vem uma outra frase da minha mãe. A mãe sempre diz assim: pessoa inteligente sabe falar com qualquer pessoa. Perfeito. Seja uma pessoa, né, com doutorado, ou seja uma pessoa absolutamente humilde. Ela tem uma capacidade de adaptação, né? Isso. Quando ela fala em pessoas inteligentes, é a pessoa que consegue, né? Consegue... É um camaleão. Isso. E assim, e sem ficar trocando de posição, de princípio. Não é isso. É se saber se relacionar com o outro de uma forma respeitosa, de uma forma harmônica. E eu acho que isso eu trouxe de lá também, né? Sim. E hoje eu consigo transitar e respeitar os outros e ser respeitada nessas condições. Perfeito, né? Perfeito. Não, mais respeitada, mais admirada, porque eu acho que eu acho que essa talvez o que separa as pessoas públicas e que tem uma certa evidência das pessoas de fato grandes, assim, pessoas com grandeza, sabe? Porque para mim a grandeza tá nisso, é você entender que você é grande, mas você poder se comunicar com qualquer pessoa, você valorizar todas as pessoas que estão ao teu redor. Eu sei que eu vou muito pro hotel, toda semana eu tô num hotel diferente no Brasil e tal. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conversar com as pessoas que, sei lá, que arrumam o quarto. E por quê? Porque eu fico tão feliz em sentir a felicidade delas, porque o que acontece na maioria das vezes com elas? Ninguém nem elas enxerga. Elas não são vistas. Ninguém enxerga. Eu lembro muito bem quando eu tava no dia 24 de dezembro de 2023, se eu não me engano. Eu fui correr às 7 horas da manhã e fui fazer uma corrida e tal. Aí eu chegando lá em Arroio do Meio, lá no bairro, e tem um homem mexendo na lixeira pra catar latinhas e tal. E eu parei pra conversar com ele. Cara, quando eu dei oi pra ele, ele pulou assim, pensou, não, quer me matar. Sim, vai que querer tá matar ninguém, aqui? falar comigo? Como é que, né, vai falar? Visto. Meu Deus do céu. E aí eu fui falar com ele pra conhecer um pouco melhor a história dele, assim, e desejar um Feliz Natal pra ele. E fiz uma doação pra ele ter um Natal digno com a família dele. Diz, hoje você não vai mais trabalhar, hoje você vai pra casa, vai comprar uma coisa no supermercado e você vai aproveitar hoje o teu dia, né? E isso que eu acho legal, sabe? Quando você pega a frase, né, que você tava falando agora da sua mãe também, e você se comunica, você vai olhar, tipo, olha você, assim, cara, pelo que você tem hoje de conhecimento, pelo seu cargo, pela tua relevância, é muito fácil a gente se perder, né? Sim. É muito fácil a gente esquecer de onde é que a gente veio, esquecer o que nos trouxe até aqui, sabe? Essa base. Como é que tu faz pra não... Claro que tu tem essa frase aí da tua mãe que te fala, mas assim, como é que tu monitora isso? Pra que tu não deslize nesse ponto. Eu não sei se é monitorar, mas eu preservo muito o bom dia, o muito obrigada, o com licença, isso para todos, né? Todos. Eu não sei ir... Estava no restaurante agora almoçando, o garçom chegou, bom dia, muito obrigada, tá? Eu preservo muito o respeito pelo outro, né? E eu acho que não é nem monitorar, é manter isto muito vivo. E a minha filha aprendeu isso, ela faz a mesma coisa, né? Eu não preciso me atravessar no trânsito na frente de ninguém, tá? É continuar respeitando as pessoas nas mesmas condições, todos por igual. E eu tenho episódios muito bonitos, assim, de uma mãe que foi conversar com a minha mãe, que eu tinha ajudado o filho por alguma coisa que eu tinha dito pra ele na universidade. Darlan, eu não faço ideia do que eu disse, não sei quem é, e não importa. Eu não fiz aquilo intencionalmente. Não, foi mais legal ainda. E foi sem intenção. Por você não lembrar, é mais grandioso eu não ainda, faço. entendeu? Quando a minha mãe veio me dizer, mana, alguma coisa tu fez? Eu disse, não sei. E tá tudo bem, que maravilha que foi. Mas marcou a vida dele, que ajudou a mudar a vida dele. E que bom. Então, não foi intencional. Eu acho que, assim, ser assim é não ter intencionalidade, porque quando eu faço isso de uma forma que não é verdadeira, que ela é intencional para, neste momento, te agradar, isso ali na frente vai ficar muito visível que não é. Então, eu sou uma pessoa que preserva muito o respeito pelo outro, independentemente de quem é e onde está. E tem a ver com isso, cumprimentar as pessoas, tem a ver com ouvi-las verdadeiramente, tá? Tem a ver com o respeito. Porque o ouvir verdadeiramente é outro aspecto que eu acho que a gente se perdeu muito nisso. Sim. Tá? Eu tô
te ouvindo, mas eu não tô te ouvindo. Porque eu tô processando o que eu vou te dizer ou eu tô já pensando em outra coisa. Perfeito. E ouvir verdadeiramente talvez é uma das coisas que nós mais assim, temos deixado de lado nas nossas vidas. Sim. E ali é a oportunidade também de conhecer o outro de verdade. Sim. E de construir coisas juntos, inclusive, né? É a capacidade de você manter os olhos e os ouvidos com aquela pessoa, né? Isso. É olhar para ela e escutá-la ao mesmo tempo, porque a gente olha muitas vezes e não escuta. Não, já tá lá não sei aonde. Já tá pensando outra coisa. Tô com o olho aqui em você, mas já tô em outra galáxia. Entendeu? E às vezes nem tá no olho porque tá no celular. E a gente às vezes peca nessa... A gente peca com isso. Então, o cuidado do ouvir verdadeiramente é isso, né? Porque nós precisamos... Nós somos seres sociais, a gente precisa do outro, né? Nós precisamos uns dos outros. E é nessas condições que nós temos que nos pensar enquanto sociedade. Então, quando eu converso com alguém que tá lá, no nosso serviço de limpeza, de recepção, e não é só o bom dia pelo bom dia, mas eu converso verdadeiramente com as pessoas, eu acho que é isso me faz muito bem, né? É isso que me faz mais bem do que a eles. E é ali que a gente consegue dar conta de dar mais, assim, zelar mais pela relação com o outro, né? Eu acho que o aprendizado é gigante, o ganho é gigante, afaga o coração e a gente precisa disso. Sim. E isso faz com que a gente construa pessoas melhores, nós sejamos melhores, né? Que a pessoa vai lá e diga para minha mãe, a Cíntia fez alguma coisa. Nossa, que prêmio para você. Maravilhoso. Porque tá tudo bem, eu fiz alguma coisa e ela veio contar. E esses dias eu tava lá em Arroio do Meio, fazendo uma fala para um grupo de mulheres agora, né? Já que nós estamos em abril, foi março, comemorando os Dias das Mulheres e tal. E a gente conversando. E aí, no final, uma senhora disse assim, eu disse hoje para minha filha que eu ia vir aqui para te ouvir, e a minha filha disse assim, foi a melhor professora que eu tive, ela é incrível. E a senhora me olhou e disse assim, e tu é incrível mesmo. Sim. Aquilo foi... Não precisava... Que prêmio maravilhoso. Acabou. Porque a gente falou de 1000 coisas entre mulheres, né? Falou de concessão de rodovia, porque a gente está discutindo, né? Isso aqui. E você é chamada de maravilhosa depois no final. Falamos de negócios, falamos de vida pessoal, falamos de preconceito, falamos de um monte de coisa, né? E chega no final com isso. Isso, assim, não tem... É uma coisa que, para quem está nesse processo, é muito. Sabe, prof, que eu tava... Até falei num outro capítulo também do podcast, um outro episódio que a gente fez, foi de que a gente, geralmente, enquanto líder, eu sempre digo que a gente tem uma tríade para equilibrar, que é a gente equilibrar 3 salários. Financeiro, emocional e intelectual, né? Dos nossos liderados, do nosso time. A gente tem que ter um salário justo, né? Um financeiro justo, entregar um ambiente emocional, que a pessoa goste de estar ali e que ela aprenda estando ali também. E não deixa de ser para o nosso cliente. A gente entregar resultado para ele gostar de estar aí e aprender enquanto está aí. E também a gente estar em ambientes onde a gente ganha dinheiro, a gente gosta de estar ali, a gente tem feedbacks positivos. Isso. E a gente aprende nos ambientes que a gente está. Geralmente essas 3 coisas, quando a gente consegue equilibrar, elas são muito boas, né? Elas nos trazem, parece que esse salário emocional. Isso. Você recebeu o salário emocional nesse momento, né? Foi, assim, um incentivo que você recebeu. Isso. E é isso que nos anima e nos reanima às vezes, né? Total, é isso que nos mantém. Esses dias eu fiquei muito feliz, porque agora na vice-reitoria, então, eu tive que trocar meus espaços, mas estava fazendo a gestão da área de relações comerciais da universidade, e a gente tinha um programa de inovação interno, para processo de ideação interno e tal, e o pessoal tinha que levar ideias. Ali a pouco começou a aparecer muitas ideias e tal, daí me disseram assim, Cíntia, tu não vai estar lá avaliando, porque tem muita gente do teu setor que se inscreveu. Muita gente com muita ideia. E digo, que maravilha! Quer dizer que está dando certo. Sim. Porque eu passo dizendo para as pessoas, gente, vamos olhar para isso, vamos olhar para frente, vamos nos desafiar, vamos repensar. Vamos colocar as ideias. E aí uma colega disse um dia assim, tu nos estimula tanto que agora eu vou. Eu disse, é isso. Isso aí. É isso. Isso, assim... Foi muito bonito ver, dizer assim, tu não vai estar envolvido no processo porque a tua galera tá toda lá e eu digo, show, era isso que eu precisava. Porque, dizer, a gente vai fazendo sentido nesse processo com eles, né? Que, obviamente, o trabalho precisa da dinâmica da concentração, do zelo, etc e tal, mas ele precisa ser deste convívio, porque é ali que a gente tira as coisas melhores disso. E é o estímulo, né? Perfeito.
É o estímulo à inovação, é o estímulo à ideia, é o estímulo... Porque tu potencializa aquilo que elas têm de melhor. Sim. E juntos pensam em coisas que não vão dar certo. Total. E aí, larga fora. Deu errado, vamos para a próxima. E trabalha isso juntos, né? E na conformação dos nossos times, das nossas equipes, isso tem que estar muito presente. Gente que está ali, né, engajada, ela está ali contigo. Sabe que esses dias eu tive uma iluminação divina, assim, porque eu faz um tempo que eu busco entender sobre o meu próprio propósito. Eu falo assim, cara, por que eu faço o que eu faço? Né? Por que eu tô aqui? Por que eu me desenhei dessa forma? E aí eu fico me questionando por várias vezes sobre isso. Aí o tema propósito é um tema que sempre tá na mesa, do ambiente de negócio e tal e tal. E eu fiquei pensando, mas por que eu faço o que eu faço? Eu faço uma coisa sem ter um propósito claro. Eu faço muito mais pela minha família. Muitas vezes eu trabalho porque eu quero, né, entregar uma vida digna para as minhas filhas. Então eu não tenho um porquê, mas eu tenho um porquê, né? Mas não deixa de ser um porquê. Então, assim, eu gosto de filosofar, tá? Às vezes eu começo a fazer umas perguntas assim, minha cabeça vira um negócio, começa aqui, termina lá, não sei onde. E aí eu cheguei um dia e falei assim, caramba, encontrei o meu propósito. O meu propósito é ascender e ascender as pessoas. Ascender sem S, né? O só C e o ascender SC. Eu tenho que ascender aquelas que estão apagadas e eu tenho que ascender no sentido de crescer aquelas que já estão num processo, mas querem mais. Então esse é o nosso processo como líder, sabe? Ascender aqueles que estão apagados ou que não se sentiram seguros para daqui a pouco colocar sua ideia, por vários motivos, né? E ascender, dar mais espaço para aqueles que já estão querendo espaço. Isso. E eu acho que essa é a nossa função como líder e talvez é isso que você está fazendo lá. Sem conhecer o ascender e o ascender que você criou. Mas é isso, né? É como tu estimula e nem todo mundo vem pro processo e tá tudo bem. Eu acho que essa é uma outra coisa que nós passamos uma fase também, e eu acho que agora as coisas estão, né? De entender que a sociedade era tudo igual, que todo mundo tinha que ter a mesma coisa, assim, todo mundo tem que ter as mesmas condições, querer empreender, Não. E tá tudo bem, porque senão se torna até cruel. Em algum momento é cruel. O nosso único desafio, prof, eu acho que é o seguinte, ó. É a gente deixar claro para todos o lado A e o lado B dessas escolhas, tá? Porque o exemplo assim, eu digo, cara, não tem... Tá, chegou um momento que parecia que quem não era empreendedor é um zona de conforto. Só que assim, no final das contas, zona de conforto pode ser o desconforto, ou seja, assim, tem um monte de coisa, tá? Não precisa debater tudo. Só que eu falo assim pra galera, eu falo, mano, só um pouquinho. Nem todo mundo precisa ser empreendedor, nem todo mundo precisa ser intraempreendedor. Alguns podem ser um CLT maravilhoso. Só que, obviamente, quando você escolhe um caminho, todo caminho que você segue tem dois lados da moeda. Um B e um A. Um A e um B. Ou seja, se a gente souber levar isso para as pessoas, olha, temos todos esses caminhos, todos eles vão ser necessários, só que em qualquer um que você seguir, você vai estar escolhendo dois lados da moeda. Você estando ciente disso, escolhendo o caminho, tá tudo certo. Faça suas escolhas. E nós precisamos de todos eles. Assim, ó, e a sociedade, ela não vai... ela ficaria chata, inclusive, né? Nossa, se fosse só um tipo de gente. Chato a gente seria, muito chato. Teve um movimento ali na pandemia que internacionalmente foi do quiet quitting, né? Fazer o mínimo para não ser demitido. Sim. Porque é isso. A galera... não vou fazer, né? Não vou fazer porque eu quero mais cuidar da minha vida. E eu não quero crescer, eu não quero me tornar gerente. E qual o problema? E qual é o problema? Só que a gente tem que se descobrir, e aí quando a gente lidera, a gente tem que ajudar os outros nesse processo de descoberta, para inclusive saber onde melhor as pessoas podem estar no nosso negócio. Porque tem espaço, né? A gente tem que se descobrir e ajudar os outros a se descobrirem para que a gente possa fazer isso. E não tem, né, Darlan? Quando eu fico pensando também assim, tá, qual é o meu papel nisso tudo? Tem uma questão que é pessoal. Se nós não amássemos isso, se isso não fizesse bem, porque a gente faz escolhas de ficar longe da família, de trabalhar 3 turnos, e a gente faz. É muito mais prazeroso do que doloroso. Total. Traz muito mais vantagens do que desvantagens. A gente gosta disso. Porque se a gente não gostava, você não estava no processo. Com certeza. Agora, nessa nova função, as pessoas me perguntam, e aí, Cíntia, como tá? Eu disse, eu tô ainda me adaptando, mas vocês sabem que eu gosto, então eu tô feliz. Porque realmente é isso que me move. Diferentemente de outras pessoas que não se moveriam né, em condições muito distintas. Vou dar o exemplo da minha filha, que eu acho que é uma geração já diferente das tuas, vai ser diferente ainda, né? Mas ela me pergunta assim, eu não entendo por que tu faz isso.
Eu não entendo por que tu te movimenta desse jeito. Eu não entendo por que tu faz trabalho voluntário, por que tu te expõe assim, por que tu te faz tanto. Ela me diz, não sei por que tu faz. O que é que pra ti? Mas pra mim é importante. A mim move, a mim me faz bem. A mim esse é um processo que ele é necessário, não sei se esse é o termo, né? Mas a mim ele faz bem. E assim, a outro não faria, seria diferente. E eu acho que esses são os espaços, assim. Eu nunca, e vou repetir aquilo que eu disse no início, eu nunca projetei, quero isto. Mas eu fui construindo um caminho que as oportunidades que tiveram, esses sims vão fazendo sentido, tá? E ali é decorrente de muito trabalho? Claro que é decorrente de muito trabalho. É decorrente de muito estudo? Claro que é decorrente de muito estudo. Mas também tem postura. E eu acho que a chave tá ali também, né? Tem muita postura de como eu me coloquei à disposição, me coloquei nessa condição para daí poder ser chamada a. Né? Se não tivesse feito, talvez seria uma outra coisa em outras condições. E aí a gente influencia as pessoas. Isso. Aí a gente tem espaço para liderar. Porque daí a gente é visto nessas condições. Tá? Sim. Se as pessoas imaginam assim, tem excelentes pessoas, né, que são muito técnicas e tal, mas elas têm dificuldades em liderar grupos. Tá? E essa, às vezes, é uma das maiores dificuldades. Mas elas vão ter um papel diferente de outros. E se elas querem liderar, elas vão ter que se qualificar para, né? E eu, por exemplo, essa questão da comunicação veio acontecendo. Isso. Eu não fui treinada para isso. E se você vê hoje, a capacidade de liderar está muito linkada a você conseguir se comunicar bem. Sim. Porque você tem gerações totalmente distintas. Sim. Tem cenários que mudam o tempo inteiro, que causam incertezas o tempo inteiro. Então, se você não tiver cada vez mais, e eu tenho dito isso para meus alunos muito, capacidade de comunicação, é fazer um curso de oratória, é você ir por YouTube, que seja, para você aprender com dicas básicas como se comunicar melhor, porque isso vai ser necessário cada vez mais para a gente poder... tu sabes que, assim, olhando para os nossos pequenos, né, a transição de carreira e a troca de atividade vai ser muito maior do que nós fizemos, né? Sim. Lá atrás, um bom profissional era aquele que se mantinha no mesmo negócio a vida inteira. E na universidade a gente ensinava isso, né? Hoje a gente sabe, e o futuro é cada 2, 3 anos trocar de atividade. E aí, ser flexível, saber se comunicar, saber se posicionar... vão ser quesitos básicos. Eles são atemporais. Tá? E eles vão ter que dar conta dessa nova vida, talvez, ou mais exigências que está vindo aí pela frente, que já estão postas hoje, mas eu acho que elas vêm com mais força, inclusive, para quem está, né, os nossos pequenos hoje. E aí, eu aprendi isso, sei lá, numa aula, lá não sei quando. E quando eu falo isso de vida, de sociedade, de questões sociais, assim, e digo que a verdade é relativa e provisória, isso é outra perspectiva, né? Ela é relativa porque valia coisas para mim que valem para ti, não valem para o outro. Ela é provisória porque hoje eu estou dizendo aqui, é isso que faz sentido, mas amanhã pode não ser. E eu acho que o meu tá tudo bem sempre vem nessa condição, né? O tá tudo bem tá bom. É isso, ok, vamos revisitar como é que a gente se repensa diante desse cenário. Legal. Quer um cenário mais desafiador do que a gente está vivendo no ensino superior hoje? Tá um ciclo, assim, muito desafiador. Tá bom, é isso que está acontecendo. Como é que a gente se repensa nesse processo? Não adianta a gente ficar imaginando, não, né, e ser saudosista com aquilo que foi, ou achar que logo ali na frente vai reverter. Tem coisas que vão mudando mesmo. E a gente tem que estar disposto a isso. Quando a gente compreende a relatividade, né, e a provisoriedade das nossas verdades, a gente se torna menos duro consigo e com o outro. Consigo e com o outro. A gente se torna, né, mais respeitoso com a posição do outro. A gente se torna mais fácil de compreender nas relações sociais. Perfeito. Acho que isto é uma questão assim, fundamental na nossa vida, no coletivo. No coletivo. Porque senão eu sempre vou colocar o meu individual acima do coletivo, eu não vou perceber o outro, não vou me compreender enquanto parte de um contexto, seja no negócio, seja na vida pessoal, seja na comunidade. E aí a gente vive de uma outra coisa que ela está muito associada a conflitos, né? Eu tava mesmo, você falou novamente a palavra coletivo, eu lembrei que você falou lá no início, né? E, cara, se a gente for olhar, de fato, a gente tá falando do quê? Nós não estamos sozinhos nessa parada toda, né? Sozinhos não tem sentido. Né? A gente faz parte de um coletivo e a gente faz em prol desse coletivo, né? Se eu não tivesse alunos, se eu não tivesse clientes, se você não tivesse seus alunos, a nossa sociedade para a gente influenciar, nada faria sentido, né?
E, prof, pra gente ir fechando, porque o papo tá bom, e sabe que eu e tu, a gente conversando, o negócio vai longe, né? E eu sempre falo pra todo mundo, eu acho que todo mundo vai ter um episódio 2 pra gente gravar, porque, sim, nossa, porque tem coisa, a né? gente vê assim, nossa, passou uma hora, vai voando, assim, nossa, que coisa louca. Mas eu sempre digo que os momentos que a gente tá sendo feliz são aqueles momentos que a gente gostaria que passassem mais devagar, né? Então, quando passa rápido, não deixa de ser um bom sinal, né? Foi um sinal de que a coisa foi boa, de que foi legal e tal. 2 perguntas bem rápidas para você, pode me responder as duas da mesma forma, assim. O que te preocupa no curto, médio prazo, e talvez as principais, e o que te dá esperança? Vamos lá, não é tão simples assim, né? O que me preocupa, sim, e eu vou olhar para a vida e para as pessoas, o que me preocupa é os conflitos que a gente está vivendo enquanto sociedade, essa dualização, que eu acho ela pouco inteligente, triste, pouco inteligente, cansativa. É um saco. É um saco, tá? O que a gente está vivendo é um saco. Com perdão da palavra, tá? Foi eu que falei, tá? Qualquer coisa me xingue então, nas assim, redes sociais. Essa é a minha preocupação maior, porque eu acho que está tudo muito associado a isso, assim, né? Está muito associado a isso. E o que me dá esperança é quando a gente, né, precisa da vida, da sociedade, do coletivo. Nós temos ainda muitos movimentos que olham o coletivo acima do individual, que olham os processos participativos de uma forma solidária, que olham os processos participativos de uma forma leal com o outro e respeitosa. Eu vejo muita coisa acontecendo nessas condições, em vários movimentos, sejam eles formais ou não formais. Então, tem muita gente boa, tem muito mais gente boa do que gente que não está querendo contribuir. Então, eu vejo nesta perspectiva, assim, aquilo que me dá esperança, né? Das pessoas que ali na frente... quero crer que sejam até muito melhores do que nós, e eu acho que a gente está fazendo isso pelas nossas meninas, porque são 3 meninas, uma minha e as 2 do Darlan, é por isso que a gente fala delas. Então, o meu esperançar está nelas. Tá? Eu acho que a gente tem um monte de problemas, tem outras preocupações, mas o meu esperançar está nelas, porque elas veem melhor nesse processo. Eu acredito. Elas veem melhor nesse processo. Elas vêm, assim, com uma cabeça diferente, elas vêm menos preconceituosas, elas vêm mais livres de algumas coisas, e é nisso que eu creio, né? Nesse meu esperançar, são eles. A gente vai ter que nos apoiar nesse processo. E hoje, assim, o que me deixa muito chateada é essa coisa toda que a gente vive, e que isso está associado à nossa vida no trabalho, nos negócios, na sociedade, na família. Então, isso me incomoda, assim. Não tem coisas que me incomodam individualmente, pessoalmente, não tem disso. Sim, mas é do coletivo mesmo, relacionado ao porque para coletivo. mim isso faz todo sentido certo. E, para finalizar, aquele conselho para a galera que está nos assistindo, ouvindo, assim, que... Cara, para você evoluir, crescer, não falhe nesse ponto, assim. Qual seria que você imagina? Não falhe nesse ponto. Poxa Ou vida. faça isso, que isso já vai te ajudar bastante. Eu acho que o fazer está muito naquilo que nós conversamos, assim. O fazer está no respeito, o fazer está nesta visão de que nós vivemos em sociedade, então dê conta de olhar para o outro nessas condições, de sim buscar qualificação, de sim se enxergar nesse processo, mas entender que tu faz parte de um processo, que esse processo está no outro. E o não fazer, eu acho que é o inverso disso, né? É desdenhar da vida do outro, é achar que nunca vou precisar, achar que eu dou conta de mim mesmo e quando dá tudo certo é mérito meu e quando dá tudo errado é problema do outro. Não, é sempre nosso, sempre eu vou influenciar o grupo que eu tô e vou ser influenciado por ele. Então, cuidado com todos, porque lá pelas tantas, esses todos é o que constrói a tua vida. Então, eu acho que essa é a grande questão nisso tudo. Prof, muito obrigado por essa conversa. Eu sempre fico quase admirando, assim, olhando, só escutando e, pô, que legal. E, sério, desde que eu te conheci, sempre te admirei bastante pelo teu conhecimento, pelo teu posicionamento, pela fala firme, forte, convicta. E isso, obviamente, está amparado em um preparo muito grande, né? E uma consistência de carreira muito grande. Isso não é uma coisa que acontece à toa. Então, muitíssimo obrigado pela tua participação. Se você quiser agradecer, quem está nos ouvindo, fica super à vontade. Eu quero te agradecer, Darlan. É um privilégio estar aqui, dizer conta comigo, né? Sempre dizer a todos que nos assistem, nos ouvem, ou que estão em algum momento conosco, né? Que foi um privilégio, se pude contribuir um pouquinho, né? Eu acho que esse é o espaço e o momento. Muito obrigada.
Gente, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui em mais um desses nossos episódios. Fiquem atentos, logo, logo no Instagram também vários conteúdos dessa nossa conversa e espero vocês na próxima. Bora fazer acontecer. Vamos lá, minha gente. Valeu!